Mais um podcast para você, mais um momento de convergência, mais um momento de conexões. E olha, a conexão é de céu com a terra. Aliás, Gênesis 1:1 é o início da Bíblia, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ele criou o céu e ele criou a terra. Tudo que está no céu é para a terra. A energia solar, a chuva, os ventos, o que o céu destila é para a terra, para a produção da terra, para a produção dos frutos. E o que está na terra é para o homem, para o seu alimento, para a sua vida, para o seu bem-estar. E o que está no homem tem que voltar para o céu. É uma ecologia completa de um ciclo maravilhoso e nós vamos hoje, nesse podcast, mais uma vez, nos dedicar a fenômenos celestiais. E você, tem olhado para os céus? Jesus disse que vocês olham para os céus e vocês não discernem, ou quando discernem, não interpretam. Então, se você sabe ver as estações pelo céu, o que mais o céu está declarando? A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo de número 19. O que nós precisamos é entender que por trás daquilo que você vê, tem muita coisa que você precisa agora ouvir. Começa então o nosso podcast falando de fenômenos celestiais e o que isso pode influenciar a minha vida e a sua vida aqui na Terra, antes de voltarmos para o céu. Como sempre, meu querido amigo, está aqui Marcelo Galvão para nos levar nessa jornada celestial, terrena, mas celestial. Como é bom ser um terreno celestial. Pior seria ser um celestial terreno. Esse foi apenas um, Jesus Cristo. Ele foi um celestial terreno para nos fazer terrenos celestiais. Então, vamos olhar para a nossa casa e falar desses fenômenos que nos afetam enquanto não chegamos lá. É como um catálogo que você vai enxergar daquilo que você vai viver. Mais uma vez, muito bom estar com você, Marcelo, e entender nesse complexo momento que vivemos, fenomenologia celestial. Betão, perfeita introdução, muito obrigado. Você é um fenômeno, e a gente vai falar de fenômenos celestiais, você é um fenômeno terreno celestial. Amém. Muito bacana. E eu vou adicionar uma frase aqui que eu coloquei dentro da descrição do nosso podcast esses dias. Realidade é aquilo que você não vê, não é aquilo que você vê. Então, nós vamos falar dos fenômenos dos céus, em que os astros podem nos dizer várias coisas, eles são visíveis, mas vamos entender quais são os fenômenos espirituais, a verdadeira realidade que está por trás desses fenômenos celestiais que os nossos olhos nos permitem ver. E vamos começar, então, falando sobre o eclipse. Eclipse. Quem nunca, né? Olha, vai ter o eclipse, então você não vai dormir, porque vai chegar entre 2 e 3 horas da manhã, vai subir no telhado, né? Eu lembro dos primeiros eclipses, meu pai sempre cientista, né? Meu pai é uma pessoa que estudou muito, né? Fez medicina, depois fez cirurgia odontológica, porque disseram que ele não poderia operar porque ele tinha a mão do preto. E outras coisas, estudou matemática, fez parte do programa nuclear brasileiro. E ele gostava muito dos fenômenos, né? No meu aniversário de 7 anos, sabe o que ele fez? Ele deu uma laranja para cada um dos meus amigos e começou a explicar sistema solar e os planetas. Que bacana. A gente começou a rodar em torno da mesa, agora para você, agora vem aqui, agora o Sol, agora a Lua, e ele explicou a eclipse. Então, vamos ter uma explicação agora da eclipse do ponto de vista de aplicação espiritual. É isso aí. E mais uma convergência. Meu pai também é cirurgião dentista. Olha só, olha só. Muito bem. Pessoal, o eclipse é um fenômeno muito importante espiritualmente e por isso que ele é mencionado na Bíblia em eventos muito importantes, né? Quando Cristo foi crucificado, a gente tem a narrativa do Evangelho de Lucas de que toda a terra se escureceu. E o Cristo deu a ordem para que isso acontecesse um pouco antes, onde ele diz que essa é a hora das trevas. Nada ocorre sem intencionalidade divina, sem que a vontade de Deus esteja por trás. E o próprio Cristo nos demonstra isso nas suas palavras. Ele permitiu que isso acontecesse. A vontade do Pai foi feita ali, como em tudo que ocorreu dentro da sua vida e da sua morte e da sua ressurreição. Além disso, nós temos que no Evangelho de Mateus,
ele diz que o sol se escurecerá e a lua não dará a luz, e as estrelas cairão do céu antes de sua segunda vinda. É uma outra referência ao eclipse. Aí nós temos no livro de Êxodo, Moisés estende a mão para o céu e o Egito fica em trevas por 3 dias. E também no livro do profeta Joel, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes do dia do Senhor. Eu tenho visto vários podcasts na internet com cristãos falando sobre os fenômenos do eclipse, querendo fazer correlações com o Apocalipse, os momentos que a gente está vivendo. São todas correlações muito interessantes, mas a gente vai falar aqui ao longo dos nossos podcasts que o Apocalipse é um fenômeno muito, muito distante ainda de nós. Esse Apocalipse que é narrado por João. Mas existem sempre pequenos apocalipses, momentos apocalípticos. E sim, sem dúvida sobre esse sentido, nós estamos vivendo momentos apocalípticos e que são relacionados ao eclipse. Então eu vou falar um pouquinho disso antes de entrar no que a antroposofia nos traz para compreendermos o eclipse. E não só a antroposofia, hoje nós vamos falar aqui de conto de fadas, nós vamos trazer a Chapeuzinho Vermelho para a gente entender o que é o eclipse. Tem outra passagem na Bíblia, que é Josué. Tá bom? Que diz, Josué orou e o sol parou. Ele disse, sol pare, lua não se mova, né? No vale da Jalom. Então, muitos estão dizendo que aquele fenômeno foi de colocar o sol e a lua na justa posição, que é um fenômeno do eclipse. Então, mas uma eclipse inovadora, porque ali teve a paralisia e o sol não se pôs, a lua não se mexeu quase por um dia. Para quê? Para que ele pudesse ter o tempo de vencer os inimigos. Então, os fenômenos celestiais estão todos ligados ao uso do tempo, né? Se o tempo vai dar, se o tempo não vai dar, se você está olhando o céu e declarando, por causa dessa condição vai dar. Na questão que você mencionou das trevas, quando foi a morte de Jesus. Então, todo mundo querendo se apressar, né? Por quê? Tinha que guardar o sábado. Matar Jesus podia, mas guardar o sábado que era o mais importante, né? Então, no meio do assassinato, o que eles queriam é agradar a Deus, né? No meio do assassinato do filho, eles queriam estar certinho com a lei e guardar o sábado. Só que, de repente, entra trevas sobre aquele ambiente. E quem estava no templo fazendo o sacrifício, teve que parar de fazer o sacrifício. Porque não podia fazer o sacrifício se não houvesse luz. Era a marca do sábado. Ali foi um fenômeno desse eclipse que você vai explicar por uma antecipação do juízo de Deus, dizendo, olha, vocês estão querendo guardar o sábado, não vão guardar, porque vocês não estão enxergando o verdadeiro fenômeno que está acontecendo naquela cruz, e de repente o véu do templo se rasga, um novo caminho se abre, e por isso é muito importante você entender, nas palavras do Marcelo agora, o que é a aplicação espiritual dessa questão da eclipse. Perfeito, Betão. Aproveitando, se a gente ficar nesse bate-bola, a gente vai sempre abrir um parêntese que não fecha, Sim. né? Porque parênteses, colchetes e chaves, a gente vai resolver todos. A gente vai resolver todos, exatamente. Mas existem fenômenos espirituais que a gente pode trazer aqui e faz parte do nosso planejamento para isso, mas em muitos momentos existem narrativas sobre o tempo parar. E a própria teoria da relatividade geral do Einstein prevê a possibilidade de que o tempo seja relativo, que o tempo pare, que o tempo se comporte de maneira diferente em diferentes locais, ou mesmo no mesmo local, nas distâncias cósmicas, ou mesmo na maior proximidade possível, o tempo pode se comportar de maneira diferente. E uma narrativa que eu vou trazer aqui, juntando as referências cristãs com as referências anteriores, porque todas as tradições elas vão convergir para o Cristo. Existe um texto muito bonito que diz que quando o Buda se iluminou, o tempo parou. E eu estou trazendo esse exemplo
porque eu vivi uma experiência no dia 27 de fevereiro de 1998, que está conectado com essas datas e com tudo que a gente vai falar aqui, mas no dia 27 de fevereiro de 1998, eu tive essa experiência de saber o que é o tempo parar. Eu vivi algo como, na minha diminuta representação espiritual, perante Deus, mas algo semelhante a essa experiência do Buda, do tempo parar. E a gente pode tratar de muitas outras experiências bonitas de pessoas que eu conheço, onde o tempo parou para salvar a vida de uma pessoa, por exemplo. Ou exemplos muito claros em que o tempo pode acelerar, o tempo pode diminuir a sua velocidade, também para salvar a vida de uma pessoa. Ou, nos fenômenos normais, onde ocorre a morte de uma pessoa, o tempo se comporta da maneira exata como ele tem que se comportar para que a pessoa venha a fazer a passagem, venha a falecer. A providência divina cuida de tudo. Então, onde mais se pode perceber essa atuação do tempo é nesses momentos sensíveis que estão relacionados à vida e à morte. Se o tempo tiver que acelerar para acontecer um acidente e é o dia da pessoa falecer, ela vai falecer naquele dia com um evento que tem a ver com essa aceleração do tempo. Se ele tiver que retroagir ou retardar o seu movimento para que esse acidente ocorra, isso vai acontecer também. E vice-versa, para que não ocorra um acidente, o tempo pode se mover de forma diferente. E a gente tem o maior exemplo, então, aqui na questão do Cristo, em que as forças da natureza se comportaram de uma maneira diferente daquilo que é natural. O sobrenatural se manifestou. Isso é a providência divina se manifestando. E você trouxe muito bem que isso tinha uma relação com o tempo na passagem do sábado para o domingo. Então, os fenômenos naturais puderam, de alguma forma, alterar a manifestação do tempo naquele dia, naquele momento. Você disse que tanto o Buda teve uma experiência de parar do tempo, quanto outros líderes religiosos, assim, buscadores espirituais, também tiveram essa experiência, né? Não é uma coisa única na história o que Josué viveu, né? Não é uma coisa única. Já que você entrou nesse ponto, eu posso adiantar aqui. Eu tenho um amigo que ele é judeu de nascença, estudou para ser rabino durante boa parte da vida dele. Depois ele se decepcionou com o judaísmo e se afastou do judaísmo. Todas as vezes em que eu tive com ele, eu me senti diante de um grande ser, e toda vez que ele falava sobre as traduções judaicas, eu podia entender o judaísmo em imagens, numa inspiração divina como nunca antes eu pude entender com nenhuma outra pessoa. E esse rapaz, quando ele tinha 19 anos de idade, ele estava voltando de carro pela Castelo Branco para São Paulo e a namorada dele estava dirigindo o carro. E aí o carro rodou bastante na Castelo, ela perdeu o controle do carro e parou num acostamento. Nessa hora, ele estava com o banco abaixado, né, no passageiro mais abaixado, ele deitado fala para ela, não me lembro o nome dela, mas, amor, o que aconteceu? E ela falou assim, eu não sei te dizer, mas eu estou muito assustada. Eu não consigo mexer meu corpo, não consigo olhar para você, eu só consigo mover os lábios e falar. E o que aconteceu foi que eu perdi o controle do carro, está chovendo muito, nós rodamos 3 vezes na estrada e paramos no acostamento. E aí eu ouvi uma voz que me disse, você foi uma irresponsável. Esse rapaz que está ao seu lado é muito importante para os planos do mundo espiritual. Nós tivemos que parar o tempo para salvar a vida dele. E aí ele se levanta, ele podia se mover, abre a porta do carro e quando ele sai do carro, todas as gotas de chuva estavam paradas no ar. E aí ele fala que ficou alguns instantes observando aquilo, ele não precisa se foram 5, 10, 15, 20 segundos, foram instantes, porque quando o tempo está parado não faz sentido você falar em segundos, está certo? Sim. É um instante na eternidade, seja o que for, quando o tempo para. Infinito mais um é infinito. Exatamente, infinito mais um é infinito, e se você tira o infinito do infinito, resta o infinito. É isso aí. E aí ele observa aquilo por um instante e logo em seguida, a esse instante, as gotas de chuva começam a cair.
E nesse momento ele ouve um barulho de carros na rodovia. Tinha uma jamanta e 2 caminhões enormes, cada um em uma pista da Castelo. E aí ele teve a comprovação que se o tempo não tivesse sido parado pelos seres espirituais, ele teria virado sanduíche, ele teria morrido. Tá? E aí eu vou aproveitar esse gancho, eu estava guardando isso como carta na manga, carta no na colete, manga, né? Carta no Você colete. no tempo do colete, né? Carta na manga ou carta no colete, para dizer que esta marca de alguém que é salvo por essa clara intervenção do mundo espiritual é a marca daqueles que estão ligados à escola espiritual do mestre Cristiano Rosa Cruz, que, por sua vez, tem uma total ligação com São João Evangelista e com tudo que está descrito no Apocalipse. E aí a gente volta para o nosso ponto hoje, que é falar de eclipse conectado ao Apocalipse. Então, esse parênteses que você abriu ficou perfeito. Maravilha. Abriu no lugar certo e me deixou fechar no lugar certo. Maravilha. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o que são os eclipses para a ciência espiritual, para a antroposofia? Os eclipses são válvulas. E vamos lembrar que há 2 tipos de eclipse. O eclipse solar e o eclipse lunar. O eclipse solar é uma válvula em que toda a negatividade que está aqui na esfera terrena, em excesso e que não pode mais ser tolerada pela humanidade, pode sair através dessa válvula do eclipse solar. Então, o eclipse solar, ele alivia a atuação dos seres demoníacos, a atuação de seres que não deveriam estar atuando da forma como estão na evolução terrena, para que a humanidade possa, a partir desse alívio, seguir o seu curso normal da evolução. E os eclipses lunares são o oposto. Eles são válvulas em que toda essa negatividade ela pode entrar na esfera terrena. Então, o que o Rudolf Steiner vai dizer, e ele traz aquilo que a antroposofia quer nos dizer, que é algo maior do que só a colaboração do Rudolf Steiner, a antroposofia, assim como o cristianismo, ele se renova até hoje. Muitas coisas foram ditas pelos profetas, pelo próprio Cristo, mas nós temos novos profetas, nós temos novas influências espirituais nos revelando coisas novas. O Steiner trouxe um pedaço muito grande, todo o fundamento da antroposofia, mas a antroposofia continua existindo sem o Steiner, e esse conhecimento espiritual que ela representa pode ser acessado. Nós colocamos assim muitos rótulos, né? Até pela história, né? Então, vamos dizer, isso é antroposofia, isso é esse cristianismo, esse é o cristianismo esotérico, esse é o cristianismo ortodoxo. Os rótulos, eles vêm pelas maneiras como as pessoas percebem a sua experiência. Aquela história do elefante, né? Um pega no rabo, outro pega na tromba, outro pega na mão, e cada um vai dar a sua percepção daquilo que é o todo. Então, o todo que nós falamos é em 2 etapas concordantes. A revelação de Deus e a supremacia de Cristo. Perfeitamente. Então, quando você fala, essa escola aqui é do Cristiano Rosa Cruz, isso é um fato histórico da escola do Cristiano Rosa Cruz. Isso aqui está ligado a João Batista. Olha, o João Batista é o maior homem nascido de mulher, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mas está ligado a uma continuidade de um anunciador. Então, esses fenômenos, eles são dados e explicados didaticamente. Porque não é que há uma consciência em João Batista que viria depois dele um Cristiano Rosa Cruz, mas mais de um Cristiano Rosa Cruz dizer, olha só o que João Batista falou e o que é uma continuidade nos nossos dias. Sem colocar isso como uma situação que foi única deles. Eu acho que a experiência e a coragem que esses homens tiveram de declarar a experiência que tiveram, como Rudolf Steiner, Cristiano Rosa Cruz e todos os mártires que foram colocados, né? Eles tiveram coragem de dizer a experiência que tiveram. E essa coragem deve nos inspirar agora para dizer, eu também tive essa experiência. Eu também passei por essa situação. Perfeitamente. E esse fenômeno continua acontecendo, sem que nos tornemos adoradores de quem viveu uma experiência.
Eu acho que a Perfeitamente. tristeza do cristianismo é criar esses ícones e avatares e ficar dependendo da experiência de milhares de anos com uma experiência diferente da única, poderosa e maravilhosa experiência do Cristo todo inclusivo. Né? Há um livro chamado Perfeitamente. Cristo Todo Inclusivo, escrito por Witness Lee, que é um chinês, que teve muitas experiências e enxergou essa dimensão. Então, você que está nos assistindo e nos ouvindo, entenda que tudo que estamos falando aqui, quando falamos dessas correlações, tal, estamos dizendo sempre que nós queremos mais é honrar a Jesus Cristo, que propiciou essas experiências e encorajar você a também contar a sua, né? Sim, e a viver a sua e a compreender a sua. O vínculo maior, trazendo para uma linguagem básica, para qualquer cristão que esteja nos vendo aqui compreender, é a questão das capacidades espirituais, dos dons do Espírito. São João, talvez um dos maiores representantes do que a gente pode chamar de visão profética, da visão dos mundos espirituais. Cristiano Rosa Cruz é esse mestre que hoje em dia representa toda essa capacidade da visão espiritual e da correta interpretação dessa visão espiritual. E que a gente tem chamado aqui de Jesus Vidência, para estar mais próximo do nosso público, mas que dentro dessas escolas é chamada de clarividência, e que o Steiner ele vai apontar e deixar muito claro, não é a antiga clarividência. Essa clarividência, o Cristo terminou com ela durante a sua vida terrena, e há um episódio na Bíblia quando ele fala que esta árvore nunca mais dará frutos, na segunda-feira da Semana Santa, em que ele aponta para uma figueira, e a figueira ela seca imediatamente. A figueira era o símbolo da antiga clarividência, e a nova clarividência é uma clarividência crística, é o sangue de Cristo se unindo ao nosso sangue, criando fluidos do coração etérico do Cristo para o cérebro etérico. Etérico se refere ao nível do corpo da ressurreição do Cristo nesse nosso contexto. É isso que nos dará essa nova clarividência crística e que é base de tudo isso que a gente está compartilhando aqui. Como é que o Steiner vai falar essas coisas sobre o eclipse? É usando dessa faculdade de uma visão espiritual, de um lado. A antroposofia vai lapidar mais ainda essa visão espiritual para trazer o correto entendimento sobre a visão espiritual, e aí a gente pode saber como melhor agir no mundo. Então são essas 3 etapas que a gente pode cumprir. É interessante você entender que todas essas marcas crísticas que falamos estão apontando para o maior que viria. E antes do maior que viria, vem o maior dos homens que viria. Para depois esse maior anunciar o maior de todos, fora de uma escala. Nós estamos numa sociedade, né, onde tudo está sendo pautado pelo dinheiro, que vai definir a tua grandeza. Então tem lá a lista da Forbes, né? Serve para nada essa lista. Não aponta nenhum fenômeno espiritual, não mostra nenhuma grandeza prática e nada que possa ser imitável, não é mimetizável. Dizer, olha, esse é o número 1, esse é o número 2, esse é o número 3. Pelo contrário, pode trazer um número de muitos servos de Mamon aí, né? Muito Mamon. Ele só está mostrando Mamon sem açúcar. Certo? Mamon sem açúcar, é isso aí. Mamon sem açúcar, porque não é doce essa história, não. Agora, o que nós precisamos é entender que Cristo, ele pode ser vivido por todos nós. Cristo, ele está na partícula de cada um de nós e na nossa comunhão, ele forma esse todo. Por isso, o Christos, o Mashiach, o ungido. Então, a experiência crística é a experiência da unção. E quando essa unção vem sobre a sua vida, porque Cristo está em você, não como um dom espiritual à parte, mas como a própria essência do corpo de Cristo, da qual você faz parte, você é parte de um todo, então os fenômenos, ainda que não percebidos por uma parte, pelo todo, eles sempre serão. Sim, senhor. Amém. Amém. Mais de eclipse ou vamos de estrela? Não, vamos de eclipse ainda. Estamos só começando. Ok. E vou pegar de novo o gancho aqui do Betão. Assim como o Betão falou da unção que a gente tem do Cristo,
ou a gente pode falar da comunhão com o Cristo, da comunhão com os seres que servem ao Cristo nas hierarquias espirituais, e é a partir daí que a gente pode evoluir e se conectar com esse conhecimento espiritual verdadeiro. A antroposofia é um ser dessa hierarquia que serve ao Cristo, por exemplo. Mas agora vamos pegar o outro lado, falando do eclipse. O que o Steiner diz, então, quando ele fala do eclipse lunar, é algo muito grave, é algo muito sério, e tem a ver com tudo que a gente está vivendo nesse momento da humanidade, porque vocês vão entender como o eclipse está relacionado aos ciclos de 98, de 2005, de 2012, de 2019, e agora nesse ciclo que vai até 2026, de 7 em 7 anos. O que o Steiner diz, então, Betão, é o seguinte: durante um eclipse lunar, as pessoas desejosas de serem possuídas por demônios são possuídas pelos demônios. Para que Cristo entre na sua vida, na minha vida ou na vida do Betão, nós tivemos que pedir que ele entrasse. As forças espirituais, as forças espirituais negativas, malignas, elas não pedem. Elas estão o tempo todo procurando uma porta de entrada. Achou uma brecha, elas entraram. Achou uma brecha, elas entraram. Pela legalidade que nós damos, às vezes, inconsciente, né? No inconsciente, esse é o ponto. Como é que essa legalidade inconsciente se manifesta nesse momento de possessão espiritual? Se você tem ódio de uma pessoa e com esse ódio você fica pensando em fazer o mal para essa pessoa, durante um eclipse lunar, isso é uma força do seu inconsciente pedindo para que você seja possuído para poder então fazer o mal para aquela pessoa. Porque nós, como seres humanos, não somos capazes de fazer o mal, a não ser que uma força negativa esteja nos possuindo. E mais do que isso, não está dito na Bíblia que o demônio é muito astuto, que o demônio é muito ardiloso, que o demônio é muito inteligente? Essa inteligência desses seres negativos se manifestam como inteligência nas pessoas possuídas espiritualmente, para que elas possam fazer o mal com uma capacidade maior do que a que elas tinham, e que é uma capacidade normalmente intelectual, ou até de poder hipnotizar as pessoas. Se você pensar no caso de um serial killer, de um estuprador em série, do maníaco do parque, ou de um pedófilo que seduz as suas vítimas, crianças, pela internet, fazendo com que elas não falem para ninguém das conversas que estão tendo, que elas se dirijam a um local onde o crime acontece. Tudo isso é uma capacidade hipnótica que esses seres humanos têm através dos seres espirituais que os estão possuindo. Então, todas essas coisas são muito reais. E é muito grave, então, esse momento do eclipse lunar. Tentem pensar em pessoas ao seu redor que podem ter modificado o seu comportamento durante um eclipse lunar. De uma hora para outra, elas se transformaram. Isso pode estar relacionado ao eclipse, e o eclipse é um fenômeno de possessão espiritual. E nós vamos ver aqui que em 2020, esse fenômeno do eclipse se manifestou de uma maneira, numa oitava ainda mais alta, de maneira muito mais problemática, e que caracteriza o comportamento do ser humano hoje em dia, como se uma boa parte da humanidade estivesse possuída espiritualmente depois do fenômeno do Covid. Nós vamos tratar disso em mais detalhes. Mas, colocado esse ponto do eclipse lunar, eu vou agora trazer o ponto que vai nos ajudar exatamente a entender o Covid. Quer fazer algum complemento, Betão, ou posso seguir? Não, pode seguir. Maravilhoso você colocar. Por que de repente as coisas acontecem? Mas tem a ver com a lua, tem a ver com o gato, tem a ver com não sei o quê. Olha, o inimigo, ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Quem que eu posso tragar? Bom, quem está na minha cadeia alimentar e quem, na verdade, tem aquilo que eu busco. Porque o inimigo, ele quer inocular em você aquilo que é dele, para depois vir buscar em você aquilo que você inoculou. Por isso que a palavra básica e chave no mundo espiritual de quem conhece a Cristo é resistência. Agora, a resistência não é uma questão de dizer, eu vou resistir. Quem resistiu ao Covid? Nem dizer, eu vou resistir, botou máscara, botou não sei o que tal, pá, entrou.
Então, isso é sinal de que o mundo espiritual, ele tem as suas leis e não se chegou a uma conclusão, quem pegaria, quem não pegaria, 1000 precauções ali, situações ali, pessoas sem nenhuma precaução estão lá vivendo no meio de todas as condições. Por quê? Tudo era uma questão da resistência que ele poderia possuir àquele ataque. E onde está o grande segredo, Marcelo, das questões dos ataques que nós não vemos? O inimigo quer atacar você na sua mente, para que você responda com a sua mente. Aí pronto, aí ele entrou, obteve uma resposta sua, ele entra naquela resposta, e você vai ficar a mente com a mente declarando e dialogando o tempo inteiro e sendo derrotado, sendo enfraquecido. A pessoa fala assim, eu não aguento mais falar desse assunto. Eu estava com uma pessoa recente falando sobre isso, e a pessoa disse, eu não aguento mais falar sobre isso. Porque ele está sendo atacado no mesmo ponto que ele está tentando emitir a resposta. O segredo é, eu sou atacado na minha mente, eu respondo com a minha paixão. Eu sou atacado no meu coração, no meu sentimento, eu respondo com a palavra do Senhor na sua racionalidade e revelação. Eu sou atacado na minha estrutura, no meu sustento. E o inimigo, porque ele sabe da minha paixão e da minha capacidade de resposta contra ele, o que ele mais quer atacar é o meu sustento. Porque o meu sustento não é só o meu sustento, é o sustento da minha família. Então, pelo um tempo onde eu pude suprir muito sustento, e acreditem, eu ganhando 3 dígitos de salário, eu vivia com menos do que 10% do que eu mesmo ganhava. E o restante? O resto. Distribuía. Para quem? Para a minha própria família e para os outros que chegavam para fazer aquilo lá. Porque eu nunca sofistiquei a minha vida por uma demanda de mamão. Então, ele ataca num ambiente, ele ataca aqui no suprimento, eu respondo com fruto, com mais semente. Então, tive um momento de uma discussão muito triste. Só que eu sentei aqui e falei, agora eu vou emitir. É isso aí. Agora eu vou emitir. Então, quando você entende que o ataque está num ponto e a resposta não está no mesmo ponto, então você confunde o inimigo, porque ele não sabe de onde vai vir a resposta. Então, ele mandou transformar as pedras em pães. Ele disse, está escrito, eu só vou me alimentar do que sai da boca de Deus. Não me alimento desse nível, me alimento de um outro nível. Então é muito importante você entender como que a dinâmica do ataque e da resposta, ela é estabelecida para você ter resistência. E de repente, se vier uma outra pandemia nesse nível, ninguém vai saber como resistir, Aparece um montão de formulinha, que não funciona em grande parte da população, porque é um assunto espiritual. E a resistência a solução para ela está na fórmula do vigiar e orar o tempo todo. Amém. Porque a gente está sendo atacado o tempo todo. Sim. E Betão, você trouxe de novo antroposofia pura nas suas palavras cristãs. O Rudolf Steiner, a antroposofia, vai trazer que você tem esse nível do pensar, do sentir e do querer, que você trouxe muito bem esse nível do querer como o nível mais básico, o nível do corpo físico, do seu sustento. E o ataque, ele é sempre no pensar, no sentir e no querer. E a questão da possessão espiritual, as brechas são abertas tanto no pensar, quanto no sentir, quanto no querer. O ódio é quando chegou aqui, o coração é sempre a última fronteira. Então a gente pode ter dúvida e, por causa da dúvida, ser alvo de uma possessão espiritual. A gente pode ter medo e, por causa do medo, ser alvo de possessão espiritual. E o terceiro nível, o mais forte em termos de possessão é esse nível no sentir. Quando chega no ódio, a possessão espiritual ela é muito maior. Então, esse é o conceito que relaciona os eclipses a fenômenos de possessão espiritual. Vamos agora voltar para as antigas tradições, e eu vou voltar lá para a antiga Índia, para dizer o seguinte. A gente já falou aqui, desde o primeiro podcast, que existem 4 níveis de seres espirituais. O nível do ser que atua, seres espirituais negativos. Então, Lúcifer, como um anjo caído, atua no seu pensar. Ahriman, ou Satã, como um arcanjo caído, atua no seu sentir. E os Asuras, como arqueus caídos, eles atuam no nível do nosso querer. E além dele, ou além deles, a gente tem
os seres que atuam para destruir o nosso eu. Nós falamos desse demônio solar, Sohat, que o 666 da Bíblia são as letras em hebraico que dão esse nome. Isso a antroposofia também explica. Muito bem. O que existe também, nós já dissemos, é que o que nós temos condições de lidar é com os dois primeiros. A gente consegue lidar com Lúcifer, consegue lidar com Satã, dentro da nossa evolução normal. Se a gente não colocar o Cristo para colocar essas duas forças no seu devido lugar, para que elas não tomem nenhum pedaço da nossa alma, nenhum pedaço do nosso pensamento, nenhum pedaço dos nossos sentimentos, e, então, abram brecha para as outras duas forças atacarem, aí a gente vai ter problema. Então, o segredo é, antes que esse mal maior venha, a gente tem que controlar essas duas forças, e é isso que a gente faz se conectando ao Cristo. E isso já era expresso desde a Antiga Índia. Na Antiga Índia, existe uma referência de que um grande Asura estava fazendo muito mal no mundo. Esse Asura é esse ser que está além daquilo que a gente consegue lidar sozinho. Esse grande Asura, ou esse grande arqueu caído, ele estava fazendo um grande mal para uma determinada região ali, de um povoado, de uma sociedade daquela época. E aí, nenhum dos dévatas, que são simplesmente seres das hierarquias espirituais, que são arcanjos, e arcanjos são menores do que os arqueus, praticamente todos os dévatas, tirando Indra, mas todos os dévatas são arcanjos, os arqueus estavam acima. Essa nomenclatura é indiana? Dévata é a palavra para arcanjo. Sânscrito? Em sânscrito. Okay. São os dévatas e os rakshasas. Os rakshasas são os demônios, os dévatas são os deuses bons. Os rakshasas são os deuses ruins. Mas na nossa linguagem aqui, são principalmente os arcanjos. Indra, que é dita a grande deidade, a mais poderosa de todas, nos Vedas, ela é um Elohim, do mesmo grau de Javé, Jeová, são os Exousiai, que a gente também tratou deles no início da nossa série aqui. Então, eu estou dizendo que a mitologia, nesse caso, toda a literatura védica, ela traz um conhecimento que, transformado em ciência espiritual, ele faz todo o sentido, porque é uma questão de hierarquia. Aquele que tem mais poder domina aquele que tem um poder menor. Então, você precisava de um ser maior para isso. Esse ser maior para isso, no caso, é o próprio ser do Cristo, de Deus Pai, do Espírito Santo, que tem força sobre esse ser. Muito bem. Mas o que essa mitologia, então, vai dizer? Que ninguém conseguia lidar com esse Asura, e, então, eles fizeram um pedido para o Deus Shiva, que representa essa manifestação da Trindade divina, pediram para que Shiva desse uma solução para aquela situação. Aí o que Shiva faz é ter um filho com as Pleiades. E é aí que eu quero chegar. As Pleiades são uma constelação tão importante que são mencionadas na Bíblia. Se a gente vai para Jó 9:9, Jó vai dizer que Deus criou a ursa maior, a ursa, na realidade, ele não chega a dizer que é a ursa maior, que tem a ursa maior e a ursa menor, criou a ursa, e aí são as duas, criou Órion, criou as Pleiades, que aparecem em algumas traduções como o 7 estrelo, e também criou as constelações do Sul, que a principal delas é o Cruzeiro do Sul, representando o próprio Cristo. Então, isso também é um conhecimento que está na Bíblia de alguma forma, não com todo esse detalhe, mas juntando todas as tradições e dentro da proposta da convergência, em que tudo converge no Cristo, a gente pode interpretar da maneira como eu estou trazendo aqui para vocês. Então, o que acontece? Nasce, então, um ser chamado Kartikeya. Kartikeya é o general mais poderoso do exército dos arcanjos, dos arqueus, e chegando até níveis mais elevados para salvar a humanidade. E aí o que ele faz? Ele corta esse Asura no meio, Betão. Ele não pode matar. Que é a mesma imagem do cristianismo, de que a besta, seja ela a de 10 chifres e 7 cabeças, seja ela a besta de 2 chifres do Apocalipse, seja
o Lúcifer como anjo caído que é jogado à terra, seja como Satanás, que é um arcanjo caído que é jogado à terra, e a gente vai falar disso hoje de uma maneira que vocês nem podem imaginar, para conectar com o momento presente. Mas esses seres nunca são destruídos, eles são colocados no seu devido lugar pelas forças celestiais, regidas e guiadas pelo próprio Cristo. Então, o que acontece é que esse ser é cortado ao meio. O que surge quando esse ser é cortado ao meio? Surge os 2 nódulos lunares responsáveis pelo eclipse. Então, essa força desse ser atenuada são o nódulo lunar sul e o nódulo lunar norte, que são a órbita do eclipse. Então, todo esse fenômeno de possessão espiritual já vinha desde dessas antigas tradições. Eu não tenho um ser que vai destruir o ser humano. Ele, enfraquecido, passa a ser um ser que vai possuir o ser humano. E que seres são esses? Nódulo lunar sul é o que a gente chama de Lúcifer. Nódulo lunar norte é o que a gente chama de Satanás. A gente pode ver a atuação desses 2 seres e como a possessão espiritual se manifesta com maior possibilidade, porque é só uma possibilidade, porque nós temos livre-arbítrio, podemos recorrer às forças celestiais, se mostra como uma tendência no mapa astral de um ser humano e também como uma tendência no mapa astral de toda a Terra. E é sobre essa tendência em relação a toda a Terra que a gente vai falar aqui hoje. Então, esses... Acho que o melhor mapa astral é a Bíblia, né? O melhor mapa astral é a Bíblia. Aqui você tem toda a tua revelação. E essa marca de você interpretar e as estrelas, tal, os nomes e as condições que estão na Bíblia, que se ele chama as estrelas pelo nome, mas a Bíblia não é o dicionário das estrelas, né? Ela existe, ele chama pelo nome. E se ele revelar o nome a você, você tem que saber que aquela trajetória tem a ver com a trajetória da sua vida. Toda revelação, ela vem para você aplicar na sua vida. Agora, quando a revelação vem, é embalada, é embrulhada, em termos que você desconhece, em termos que você tem um preconceito, em termos que você diz, não, isso não é de Deus, não, isso não é de Deus. Irmãos, desculpe dizer, até o diabo é de Deus. Né? Porque isso não foi eu que inventei, né? Isso, né? Agostinho falou, depois Tomás de Aquino falou, depois Agostinho falou, Tomás de Aquino repetiu. Então, o diabo de Deus, porque ele está usando aquelas condições... Faz parte dos planos divinos. Dos processos, da vontade diretiva, permissiva, para que eu e você possamos ter vitória. Então, todo esse arcabouço aqui, celestial, mostrando os fenômenos celestiais, é para que você possa entender com mais precisão. Mas mudou uma situação lunar, aconteceu um ataque, que coincidência. Não, irmão, não é coincidência, não. É tática do inimigo. É tática do inimigo, exatamente. Então, nós temos que ter os olhos abertos e não um preconceito exaltado para entender esses fenômenos e saber que toda resposta está em Cristo, está na palavra, naquilo que Ele tem para cada um de nós. Mas vamos então falar dessas Pleiades, que está entrando bem o jogo aí, né? Tá. Eu não sei se a gente já falou aqui, porque eu acabei de gravar uma série falando sobre toda a formação do universo, está no nosso podcast também, tem a introdução lá, parte 1, 2 e 3, vocês podem usar como referência. Mas as Pleiades são a primeira constelação formada dentro desse nosso sistema solar. Tá? Por isso que a Bíblia traz com essa importância. Ao lado das Pleiades a gente tem Órion, e aí acima e abaixo a gente vai ter a Ursa e vai ter o Cruzeiro do Sul, nos pontos mais extremos. Quem está no hemisfério norte não vê o Cruzeiro do Sul, porque ele está quase em cima do Polo Sul, e aí pelo ângulo da Terra não dá para ver. Você só consegue ver quando você está muito próximo do Equador. E quem está no sul não consegue ver a estrela polar, que é da Ursa Menor e que está quase em cima também do Polo Norte. E aí Órion está do ladinho das Pleiades. Órion é aquela constelação que tem as 3 Marias. Ok. Tá? Órion representa essa sabedoria divina para guiar o homem. Órion é um caçador, e vocês vão ver como é que isso se conecta agora com os contos de fadas. Mas nós vamos falar mais de eclipse ainda? Vamos falar. Mais de eclipse? Todo o contexto aqui é o eclipse, e como é que a gente chega no eclipse para a questão de
para a questão agora que a gente está E vivendo, os depois nossos Estrela momentos de Belém, apocalípticos. Lua de Sangue, Estrela de Belém faz parte, é uma manifestação da sabedoria divina sobre a e Terra. depois os polares. Não, da questão polar eu já falei o que eu tinha para falar, Ok. sobre a questão da Ursa maior e menor. Mas você vai ver onde Mas eu o vou nosso chegar. tempo já Quanto chegou tempo ao a fim. gente Já tem? Esse é o chegou, ponto, já né? foi. Quanto tempo a gente já tem? foi mais de 45 minutos. Hã? Então, eu vou precisar de mais 2 minutos, Betão, 2 para a minutos. gente fechar aqui. 2 minutos. É o Vamos lá. seguinte, tá? A formação do universo, a gente detalha isso no próximo podcast, que vai ser o parte 2 desse daqui, tá? Que a gente prometeu para os nossos ouvintes que a gente ia entregar algumas coisas que não entregou ainda. Ok. Então, nós vamos dividir em 2 para entregar na parte 2 o sim. conhecimento que a gente prometeu. Então, vamos lá. O que acontece é que a primeira constelação a se formar é a constelação das Pleiades. Depois da constelação das Pleiades, você tem toda a formação de todas as outras constelações do zodíaco. E eu estava dizendo que a Bíblia traz as Pleiades com importância porque as Pleiades são o princípio da formação do nosso sistema, onde o ser humano pode evoluir. E aí o que acontece em toda essa mitologia hindu que eu trouxe é que o fato de você ter cortado ao meio esse Asura significa que essa força desses arqueus caídos estão agindo de fora do nosso círculo do zodíaco, que é onde ocorre a evolução humana. Eles estão além. E o Steiner vai dizer o seguinte, que essas forças são forças não autorizadas a atuarem na evolução terrena. Então, esses seres têm que estar fora, porque a gente não tinha ainda forças para lidar com eles, então eles poderiam destruir a nossa evolução. E isso é simbolizado nessa imagem, em que o ser mais forte fica de fora, não passa mais pelas Pleiades, porque quando a energia dele vem, ela é cortada no meio, dividida. E aí tem só os 2 seres que sobram, com os quais a gente pode lidar, que são Lúcifer e Ahriman. E para fechar, Lúcifer, na terminologia hindu, é o planeta Ketu. E Ahriman, ou Satã, é o planeta Rahu. E quando a gente voltar na segunda parte desse episódio, eu vou usar essa nomenclatura do planeta Rahu, porque era esse planeta Rahu que estava, no ano de 2020, em frente às Pleiades, bloqueando toda a energia do Sol central do universo, que só entra no nosso sistema solar e só entra nas constelações do zodíaco através das Pleiades. Então, esse foi um eclipse de dimensões celestiais que atingiu a humanidade. E isso explica tudo o que a gente está vivendo agora. Então, os céus proclamam a glória, não a ameaça. Então, o inimigo é aquele que caiu, mas os nossos olhos sobem e vamos entender. Não se assuste com o que você ouviu, procure entender aquilo que está sendo explicado e procure estar 2 coisas essenciais para esse momento. Estar resistindo a esses ataques e estar discernindo a todos estes sinais. Parte 2 vem aí já com mais fenomenologia celestial. Shalom Adonai. O Betão não falou, eu falei, porque a dupla aqui está igual Bebeto e Romário. E que quer dizer a paz do Senhor. Amém. Muito obrigado. Amém.